Só lembrando a você que dia 22 agora, sexta-feira, começa a nossa Black Friday, na nossa mega livraria. Aqueles descontões super mega ultra power que só a Black Friday tem. Então se prepara aí, porque de 22 a 30 dias limitados. Então se prepare e não perca a oportunidade. Agora vamos tratar do que interessa ou que não interessa, né? A muitos. Política. Vamos embora. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Trump, Obama, Hillary Clinton. Quando a gente escuta estes nomes, todos que envolvem política, no geral, a pessoa já fica com o pé atrás, hein? Eita, ela vai entrar nesses assuntos, a gente não quer saber muito disso aí, não. E muita gente também entra nos comentários nas nossas redes sociais e faz crítica. Mas vocês tinham que preocupar com a salvação das almas, de evangelizar, levar Jesus Cristo para as pessoas. Ficam falando de política. Tudo isso é muito comum. Embora eu também não fico muito dando foco assim, na política, mas vira e mexe a gente dá um toque ali, outra colar. Mas é importante a gente entender o que a igreja fala a respeito da política, né? Porque a gente tem um receio, e de fato, gente, todo mundo está assim, meio que saturado de tanta coisa ruim que vem da política, né? Agora, a família é uma coisa ruim? Não. Não tem famílias aí desestruturadas, completamente desequilibradas? Tem. Agora, a família, então, passa a ser ruim em si por causa disso? Obviamente que não. A política é a organização da ordem temporal. E é bom que se tenha uma organização na ordem temporal, né? Ou senão, você não tinha ali o asfalto para andar em cima, você não tinha ali a saúde disponível ali no posto, você não tinha a polícia que você poderia ligar e chamar, pedir socorro quando estivesse precisando. Você não teria uma lei que você poderia processar alguém por ter te prejudicado. Isso tudo é ordem temporal, e a igreja olha isso com muito bons olhos e diz que isso é bom, né? Que isso traz paz. É a vontade de Deus que a paz venha através dessa ordem, sim, né? Agora, a doutrina social da igreja nos ensina que a política é um dos instrumentos mais eficazes para promover o bem comum, para promover a paz entre as pessoas. Agora, obviamente, a política está corrompida e tem muita gente podre ali dentro, trazendo consequências muito ruins para a população, e todo mundo sofre, né? E a corrupção está aí, a gente já liga a palavra política com corrupção, com roubalheira, com imoralidade e tudo mais. Agora, nós cristãos, nós não somos serizinhos assim, anjozinhos flutuando no cosmo, sabe? Tratando só dos assuntos espirituais, assim como se nada nos atingisse, né? Não. Irmão, vamos falar de Jesus, irmão, porque isso que é o mais importante. É óbvio que é o mais importante. Agora, a paz também na organização temporal é importante. A igreja nos ensina que existem dois poderes nesse mundo. Para que funcione bem, um poder tem que respeitar a autonomia e a autoridade do outro. Existe o poder temporal, que é a organização da sociedade, que é a política, que vai cuidar do buraco na rua, do hospital, que tem que ter médico, da segurança para deixar todo mundo vivendo tranquilo, de uma justiça que funcione bem. Enfim, e existe também um outro poder, o poder espiritual, que é o poder eclesiástico, que é o poder da igreja, que tudo que se refere à moralidade, aquilo que é moral, né, os costumes, o comportamento humano, o julgar todas as coisas, o analisar se é bom, se é ruim, se faz bem ou se não faz. Isso pertence ao poder espiritual, né? Então, um poder tem que respeitar o outro. Quando um interfere no outro, isso é terrível, dá uma confusão danada. Já viu aquele padre que resolve ser candidato a deputado? Aí vai lá tentar resolver os problemas do mundo para ser deputado, para ser vereador, para ser o escambau. Não interessa, ele está em desobediência. A norma da igreja é clara. A igreja diz que esse padre não pode se envolver com o poder temporal, porque ele está dentro da estrutura do outro poder, do poder eclesiástico. Então, o poder espiritual, ele tem que julgar essas causas. Quando o poder temporal começa a entrar no poder espiritual, dá uma confusão danada. Já viu o STF julgando questão de anencefalia, de aborto, de casamento gay? Tudo isso não pertence ao poder temporal.
O poder temporal tem que cuidar das coisas práticas da vida para que as coisas funcionem bem, tendo como base, como referência, aquilo que o poder espiritual analisou e julgou, no bom sentido do termo, né? Então, quando a igreja nos ensina um ensinamento moral, isso serve para que também a gente tenha uma ordem temporal equilibrada, em paz, tranquila, para que tudo funcione bem. Porque a realidade espiritual não entra em choque, não entra em contradição com as realidades temporais, assim como a fé não entra em contradição com a razão. São duas asas, como o documento Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, nos ensina. Então, a igreja é muito coerente naquilo, ela não despreza, não existe um desprezo sobre aquilo que é corpóreo, né, que é o corpo. O corpo é ruim e a alma é boa, né? Esse antagonismo não existe. Isso aí é maniqueísmo, que a igreja já condenou como heresia. Não existe antagonismo entre corpo e alma, corpo mau e alma boa. Agora, os poderes precisam se respeitar, assim como o poder também temporal não pode interferir naquilo que a igreja decide. Por exemplo, há lá um juiz que decidiu que agora a igreja é obrigada a fazer casamentos homossexuais em seus templos. Isso é um absurdo, porque desrespeita a autoridade do poder espiritual. E ela tem autoridade mesmo. O bispo, gente, a mitra do bispo, eu já falei isso aqui, ela é uma coroa, assim como a do Papa, né? Ele é o rei do poder espiritual, ele é rei da sociedade, assim como um governante social, né? Então, o bispo, ele é o príncipe ali, o rei, que vai governar, ou precisa ser. Mas ele precisa se portar como este rei que vai direcionar o seu povo, que vai dirigir o seu rebanho, né? Então, muitas vezes a gente acha que alguns bispos não têm noção desse poder e essa autoridade que eles possuem. Eles precisam se comportar assim. O bispo que é muito omisso nas questões que competem a ele causa um prejuízo muito grande no rebanho, no povo de Deus. O povo de Deus fica perdido sem saber para onde ir. A gente tem visto isso cada vez mais comum nos nossos dias. Então, é preciso entender que o poder temporal, quando ele decide por algo ruim, imoral, nós não temos que obedecer. Ao contrário, nós temos o dever de consciência de desobedecer uma lei injusta, iníqua, né? Olha o que o Catecismo da Igreja vai falar no parágrafo 2242. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais da pessoa ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias à da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço de Deus, o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Né? É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5, 29. Isso também é uma verdade. Tá? Então não é porque uma lei ela foi declarada lá, foi decretada, aprovada, implementada, que eu tenho agora que obedecer essa lei. Né? Então, óbvio que não. Se essa lei é imoral, ela é iníqua, eu não só não devo, mas eu não posso obedecê-la. Né? Tem que ficar muito claro isso. Por quê? É o poder interferindo no outro. Esse trem de usurpação de competência, gente, dá um problema danado. E o que a gente está vendo aí no Brasil também, o STF legislando. Sempre dá meleca quando um poder interfere no outro. Lá o do STF querer legislar, fazer leis. Não é para o STF fazer lei. Ele tem que julgar as coisas de acordo com a Constituição. Mas não é isso que eles fazem. Então, gente, quando nós vemos alguns cristãos, youtubers, influencers, esses nomes tudo aí que vocês quiserem dar, quando eles se portam diante de uma situação política, ele tem o dever, sim, de se colocar de acordo com sua consciência, julgando os princípios. Como diz São Tomás de Aquino, contemplar a verdade, apontar o erro, ordenar todas as coisas e julgar os princípios. Isso é dever de cada cristão. Né? As coisas de Deus têm que ser separadas das coisas civis. É óbvio que tem uma separação natural da própria natureza da ordem temporal e da natureza da ordem espiritual. Mas nós somos cidadãos
que temos que observar a lei de Deus e denunciar aquilo que é injustiça por parte do poder temporal e nos esforçarmos para construirmos uma sociedade mais justa. Não é esse discurso de TL, não, isso é discurso de igreja, né? Então a doutrina da igreja nos ensina que nós temos que batalhar por uma sociedade justa, e justa aqui é a divisão dessas duas autoridades, uma não pode interferir na outra. Agora, nós como cidadãos temos sim o direito de nos candidatarmos a algum cargo político, nós temos que apoiar nossos irmãos que têm boa índole, que são preparados para estarem lá fazendo leis, pressionando os poderes ali para defender aquilo que é para nós fundamental, que são valores inegociáveis. Isso é nobre, isso é justo, tem que acontecer. Nós católicos, infelizmente, a gente está muito aquém disso ainda. A gente olha para a política e já associa como algo necessariamente ruim, macabro, perverso, iníquo. Não, a política em si não é isso, é um instrumento eficaz para promover o bem comum. Agora, nós temos que ter coragem de olhar com objetividade as coisas e saber julgar as coisas. Algo que é ruim, politicamente ruim, nós temos que detectar. Opa, isso não é bom, isso é ruim. Tá? Isso é injusto, isso aqui é iníquo. Eu não posso concordar com isso, eu preciso denunciar isso. Né? É óbvio o que a doutrina católica faz em relação ao próprio comunismo. Né? Esse comunismo marxista, comunismo ateu, que tem feito uma desgraça na sociedade desde muito tempo. Tem deixado um rastro de destruição. A igreja já se posicionou contra isso. Né? Não é possível ser católico e ser comunista. Então, quando um cristão católico olha com objetividade para certas situações políticas e detecta ali claramente algo ruim, ele tem a obrigação, sim, de denunciar isso, porque outras pessoas podem incorrer ao erro ao achar que aquilo ali é inofensivo. Agora, a igreja não tem uma política partidária. A igreja não diz, esse partido tal, ou este partido tal. Não, a igreja defende princípios. Bom, é isso. Eu tentei ser o mais objetivo possível. Se ficou alguma coisa mal entendida aí, a gente tenta esclarecer, talvez nos comentários. Mas é isso. Só lembrando a você que dia 22 agora, sexta-feira, começa a nossa Black Friday na nossa mega livraria. Aqueles descontões super mega ultra power que só a Black Friday tem. Então se prepara aí, porque de 22 a 30 dias limitados. Então se prepare e não perca a oportunidade. Deus abençoe vocês e vamos em frente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.